Bem, vamos lá corrigir nosso simulado, nosso primeiro simulado de raciocínio lógico. Aqui a primeira questão, ela vai tratar, essas primeiras questões vão tratar da definição, né, do conceito de proposição. Então aqui diz, considere as seguintes sentenças. E aí tem aqui as sentenças, antes de você analisar essas frases, vamos ver o que está sendo pedido. Quantas dessas sentenças são proposições? Então a gente precisa conhecer aqui a definição de proposição. Bom, o que é uma proposição? Os livros vão trazer várias definições. Para a gente entender e resolver uma questão desse nível, uma questão sobre as definições, basta a gente lembrar o seguinte: uma proposição nada mais é do que uma sentença declarativa, uma frase de sentido completo. Ou, em outras palavras, para ficar bem direto, é toda afirmação ou negação que se faça. Então, quando você afirma algo ou quando você nega algo, você está fazendo uma proposição. Aqui, para ser uma proposição, tem que estar naquela mesma definição lá da língua portuguesa do conceito de oração. O que é uma oração? Oração é uma expressão que tem verbo, né? A proposição, assim, para ficar melhor explicado, ela precisa ter sujeito, verbo, complemento. É possível que não tenha sujeito, né? Uma proposição, por exemplo, que trate de fenômenos naturais, tipo, choveu hoje, não tem sujeito. Talvez não tenha complemento, porque o verbo não exige complemento. João morreu. Pronto, morreu. Morreu de quê? Você pode até dizer de que ele morreu, mas não, o verbo não exige. Agora, o que não pode faltar jamais é o verbo. Agora, na língua portuguesa, tudo que tem verbo é oração, mas nem tudo que tem verbo é proposição. Então, assim, você tem que estar atento com relação a isso, para você não ser confundido pela banca. Então, o que não são proposições? Bom, não são proposições, obviamente, as expressões sem verbo. Então, a primeira coisa é procurar o verbo. O verbo é a parte principal da proposição. Depois, tem verbo na frase. Então, ela é uma oração. Ela vai ser uma proposição? Nem sempre. Então, por exemplo, se essa frase ela for uma frase interrogativa, né, você vai identificar pela presença do ponto de interrogação. Essa frase não é proposição. Eu vou detalhar aqui essa primeira questão. As questões seguintes que tratarem dessa parte de conceito, eu não vou detalhar mais, eu vou só marcar a resposta, tá bom? Então, se você vai acompanhar toda a resolução do simulado, é só essa questão aqui desse assunto que eu vou detalhar. Bom, interrogativa, o que mais? As exclamativas, que você vai identificar pelo ponto de exclamação, obviamente. Também as sentenças imperativas, que você vai identificar pelo verbo, né? O verbo ele vai estar no modo imperativo. As sentenças imperativas, pessoal, são aquelas que indicam ordem, né? Arrume seu quarto, estude a lição. Então, o verbo vai estar no modo imperativo. Aqui no modo imperativo também entra umas que não são propriamente ordens, mas que são muito parecidas. Por exemplo, quando a gente fala assim, que Deus lhe abençoe. Então, é uma manifestação de desejo, né? É um vocativo, né? Que Deus lhe abençoe. Não sei se o termo correto é esse, vocativo. Essas expressões não são proposições, tá? Por quê? Porque elas não são afirmações ou negações. Eu estou desejando que Deus abençoe a pessoa, tá? Isso não é proposição. Tranquilo? Então, para você resolver uma questão dessa, você vai saber a definição. Proposição é toda afirmação ou negação. É necessário que tenha verbo e não pode ser, né, nenhuma dessas aqui que estão destacadas aqui. Interrogativas, exclamativas e imperativas. É só isso? Não, tem mais coisas. Só que isso, digamos assim, é a parte principal. As outras questões, se aparecer algum detalhe, eu vou explicar na questão, tá? Então, à luz disso, vamos analisar aqui. Bom, a primeira frase é o seguinte: se eu me dedicar no trabalho, serei promovido. Veja, tem um ponto aqui, então isso é uma afirmação. Ela é uma proposição, tá? Ela é uma proposição. Ela é uma proposição composta, ela tem duas partes, né? Tem dois verbos, né?
dedicar, né? Se eu me dedicar ao trabalho, então serei promovido. Tem outro verbo aqui. Ela é uma proposição, tá? Ela é uma afirmação. Inclusive uma afirmação tem duas partes, né? E ela tem verbo, inclusive tem mais de um verbo. E ela não é interrogação, não é exclamação. Esses verbos não estão no modo imperativo, portanto ela é proposição. A frase 2. Registre sua presença. Tem verbo? Tem, ó. Registre. Só que esse verbo ele está o quê? No modo imperativo. Então, por isso, isso aqui não é proposição, tá bom? Não é proposição, ele é uma frase imperativa. Bom, terceira frase. Existe político honesto no Brasil. Veja, tem um verbo aqui. Inclusive, pessoal, a ordem, né? Primeiro vê o sujeito, primeiro vê o verbo, isso não interessa. Importa que ele está aí escrito, né? Ele pode vir antes. Existe político honesto no Brasil. Pessoal, não viaja na hora da prova. Mas essa frase é falsa, os políticos são desonestos. Não interessa isso para nós. Nós não estamos aqui tratando de política, nem de ética, nem de moral, nem de legalidade, nada disso. O que interessa para nós é dentro da estrutura da lógica se a coisa está bem definida. Tem verbo? Tem verbo aqui, ó. Esse verbo é imperativo? Não. Essa frase é interrogativa? Não. Ela é exclamativa? Não. Tem sujeito? Tem. Tem complemento? Tem. Tem tudo que precisa. Ela é uma proposição, tá? Agora, se ela é verdadeira ou falsa, é outra história. Não faz parte do objetivo dessa questão valor lógico. Então, não briga com isso. Quarta frase. Posso deixar o processo sobre a mesa? Então tá aqui, ó, é uma frase interrogativa, né? Isso é uma pergunta. Olha, posso deixar o processo sobre a mesa? A pessoa não afirmou e nem negou. Ela está perguntando se pode. A afirmação ou a negação deve ser dada por quem responde a pergunta, não por quem a faz. Então isso aqui não é proposição. A última frase. A prefeitura estará atendendo ao público todos os dias, exceto aos domingos. E aí, é proposição? Primeira coisa, tem verbo? Tem, né? Estará aqui, ó. Tranquilo? Tem alguma excludente entre essas aqui? Vamos lá. Aqui, ó, a frase não é imperativa, não é interrogativa. Esse verbo não está no imperativo, né? Então, tá ok, ela é proposição. Então, quantas são proposição? Bom, tenho aqui 1, 2, 3, né? Então, tá aqui a resposta. Alternativa C de certo. Beleza, turma? Então, se você está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, eu dou aula no cursinho, né? E eu estou trabalhando esse assunto com a minha turma lá. Então, eu resolvi corrigir esse simulado que eu já havia corrigido em sala de aula, mas na correria alguém pode ter ficado na dúvida, ou alguém faltou a aula, então eu estou gravando por aqui, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, talvez porque você não está acompanhando as aulas, coloca nos comentários aí que eu posso tentar te ajudar, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos na sequência das questões da prova, são 16 questões, eu vou tentar fazer uma por vídeo para não ficar muito extenso. Essas questões elas estão organizadas em blocos, então nessa primeira parte a gente vai tratar de questões que envolvem o conceito de proposições, e aí, como eu já falei, eu só vou demorar um pouco mais na explicação dessa, e essa explicação vai servir para todas as outras. E assim, quando eu estiver trabalhando outro grupo de assuntos, aí eu vou fazer no primeiro vídeo uma explicação mais detalhada, e nos demais eu vou aplicar de forma mais direta. Tá bom? Um abraço, boa sorte.